conhecimento profissional. Conhecimento profissional é o primeiro investimento. Por que que eu falo isso? Porque nós passamos por uma formação. Primeiro, nós começamos algo onde nós não sabíamos. Algumas pessoas têm uma graduação de fisioterapia, outras pessoas têm uma graduação de enfermagem ou biomedicina, ou às vezes tem um curso técnico, técnico de enfermagem, um curso técnico de massoterapeuta, não importa. Você que está aqui hoje, você é terapeuta manual. E antes, saiba disso, que antes você não sabia absolutamente nada. E você se propôs a aprender algo, e à medida que você começou a aprender, você colocou isso em prática, e hoje, a maioria das suas técnicas, ou você adquiriu habilidade com o tempo. Isso é uma coisa que eu quero que fique claro. Porque, às vezes, eu percebo que algumas pessoas estão anos trabalhando num segmento, e às vezes elas vão para adquirir um outro conhecimento e ela pensa assim, poxa, mas eu já tenho tantos anos nisso que eu faço, por que eu vou aprender algo novo e vou fazer completamente diferente? Claro que você tem que aprender algo novo e fazer diferente, porque o que você conhece hoje te gerou os resultados que você tem hoje. Se você quer mudar os seus resultados, obrigatoriamente você tem que fazer alguma coisa diferente. Einstein dizia, né, que insanidade são aquelas pessoas, né? Insanidade são aquelas pessoas que esperam resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, isso não vai acontecer. Saiba que isso não vai acontecer. Então, para que você tenha resultados diferentes, você precisa fazer alguma coisa diferente. E o primeiro ponto é o conhecimento que você tem, o conhecimento profissional. E onde você adquire? Você começou adquirindo no seu curso técnico, na sua graduação. Você adquire esse conhecimento profissional através de livros, através de vídeos, através de cursos. Eu me lembro, no ano de 2011, olha só, 10 anos atrás, eu estava chegando aqui em Londrina. E chegando aqui em Londrina, eu tinha alguns amigos aqui em Londrina, e certa vez nós estávamos num happy hour. Eu lembro que era um espetinho no happy hour, e aí nós estávamos, eu e mais 3 amigos. E aí um desses amigos falaram assim, nós vamos para Curitiba fazer um curso lá. É um instituto norte-americano, e esse instituto, ele está vindo para o Brasil, e nós vamos lá fazer esse curso. Eu me lembro que eu ganhava bolsa de doutorado, eu estava chegando aqui em Londrina para fazer o meu doutorado, eu ganhava bolsa, era uma bolsa de R$ 1.800. Era o suficiente para me manter, pagar o aluguel e tudo mais. E aí eles falaram assim, 2 deles estavam indo para Curitiba, e eles falaram assim, vamos lá também, você não quer ir para fazer esse curso? Eu falei, não vou. O curso era R$ 600, ou seja, era 1/3 do que eu ganhava no mês. E não é porque eu falei, eu não quero, ou não vou, é porque realmente não tinha dinheiro. E aí eles falaram, não, vamos ficar insistindo e falando sobre o curso que envolvia a região craniana e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça, dormi pensando, e lembro que eu liguei para os meus pais falando isso, e aí eles me apoiaram, falaram que qualquer coisa que eu precisasse e tal, eles poderiam me ajudar financeiramente, se faltasse. E eu sei que eu mandei um e-mail para a organização lá de Curitiba, e aí a organização falou que parcelava em 3 vezes, então era 3 vezes de R$ 200. E aí o legal é que eu fui até Curitiba com esses 2 amigos e me encantei. Comecei a ver lá a professora que deu o curso, era uma professora holandesa, e eu sei que eu aprendi bastante. Eram 2 dias só de curso, mas eu voltei maravilhado, porque envolvia terapia manual, envolvia o toque sutil,
envolvia concentração, ter uma sensibilidade, e tudo aquilo fez sentido para mim. Eu sei que depois da evolução desse curso, tinha a introdução, depois tinha o curso 1, curso 2, depois tinha uma parte emocional 1, emocional 2, depois tinha uma outra parte, tinha o curso avançado. Eu sei que eu fui seguindo o curso onde eu concluí, eu fiz a parte mais avançada. E esses meus 2 amigos, eles pararam ali. Olha só que ensinamento, olha que chave que eu estou passando para vocês. O fato de investir, só que olha só, o primeiro era R$600, o outro já era 1.800, o outro já era R$2.000, o outro já era 2.300. À medida que você ia evoluindo na formação, o investimento era maior ainda. E olha só, e os 2 amigos que não foram comigo, eles praticamente estagnaram. Praticamente eles estão fazendo a mesma coisa até hoje, porque eles pararam, eles estagnaram. Enquanto que eu peguei o gosto de fazer esses cursos. Depois eu fiz esse curso, depois eu fiz um outro curso também de uma escola norte-americana, e fui fazendo a mesma coisa, seguindo. E depois eu fui fazendo e seguindo. Então, se fosse para eu dar uma dica para vocês, olhe ao redor de vocês, observem as pessoas, os cursos, as formações, onde existem prova social, onde existem depoimentos, onde pessoas estão tendo resultados com aquela técnica, e invista em vocês, porque o investimento é algo que investir em você é algo que você nunca vai perder. Eu lembro que depois de um tempo, eu fazia em média 4, 5 cursos ao longo de um ano, e que somando o investimento porque era tudo presencial, somando o investimento do curso, somando hotéis, somando o transporte, somando a alimentação, era um investimento que eu fazia em mim, na minha formação, nesse conhecimento profissional, que girava em torno de 20 a 30 mil reais. E às vezes eu vejo pessoas que têm cursos aí, que são cursos mais em conta, as pessoas acham caro. E não é questão de ser caro, é porque o seu mindset, a sua crença limita um pouco. Então saiba que o quanto você investir em você, investir num conhecimento, eu vejo que muitos profissionais não têm livros. Como que pode um profissional da área da saúde, um terapeuta manual, e que não tem livros? Livros é a forma mais condensada de você adquirir um conhecimento, um entendimento de um profissional. Por exemplo, eu desenvolvi uma metodologia, a formação, manipulação do sistema linfático, quem me conhece. Eu estou desenvolvendo um livro, porque o que vai ficar lá na frente é o livro. É um legado que nós deixamos. Então, esse primeiro ponto que eu queria falar para vocês é: invista, determine, ó, o meu alvo, a minha meta é realizar esses cursos. E aí você vê o valor de cada um desses cursos e começa a trabalhar para que você consiga realizar, para que você evolua nessa formação, nesse conhecimento profissional. Depois, ao longo do tempo, ainda dentro desse conceito de conhecimento profissional, eu fui entender o papel das mentorias. O que são mentorias? São orientações. Porque nós temos professores e mentores. O que o professor faz? Ele simplesmente passa o conteúdo. Ele direciona, às vezes, onde você vai encontrar. Na faculdade, eu tive professores que me falavam, por exemplo, de lesão muscular, mas eles nunca vivenciaram uma lesão muscular. Eles nunca viram uma lesão muscular acontecendo. Eles nunca viram o que acontecia em relação ao edema, em relação a complicações ou não relacionado a isso. Eles tinham isso na teoria. Então, isso são professores. Eles liam nos livros e reproduzia aquilo. Só que na faculdade eu tive também mentores. Na faculdade eu tive mentores porque eu tive, por exemplo, meu professor Jaime Neto, que era técnico da Seleção Brasileira de Atletismo, meu professor Carlos Marcelo Pastre. Sou eternamente grato a essas pessoas porque são meus mentores até hoje.
Esses caras, eles viam o atleta na pista de atletismo e frente àquele gesto esportivo, aquela biomecânica, acontecia a lesão. Logo, eles usavam um protocolo ali imediato e aí a recuperação era completamente diferente. Então, eu tive ao longo da minha vida mentores que falavam assim: faça isso que vai dar certo. Ou não faça isso, não vai dar certo. E isso é uma chave que caiu com o tempo, porque às vezes eu pagava, vamos pensar em $800, de 800 a $1.000, que era um curso na época. Vamos pensar que o dólar em média era R$2.000. Vamos pensar R$2.000 na época. Se aquele professor, ele falasse assim, ó, uma mentoria comigo é R$20.000, eu escolheria, ao invés de pagar o curso R$2.000, onde tinha um monte de gente e ele explicava a técnica, hoje eu preferiria muito mais pagar R$20.000 para esse professor, para ficar uma semana com ele, e ele me passando tudo que dá certo e tudo que não dá certo, me orientando e direcionando, do que propriamente fazer um curso. Então, porque era um contato assim, ó, exclusivo. Eu, em vários momentos, recebi alunos no passado que ficavam uma semana comigo no consultório. Olha o quanto que essas pessoas não aprendiam. Porque eu falava, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Isso aqui, às vezes, na sala de aula, é preciso passar porque envolve o conteúdo. Eu fazia parte de um instituto, mas não fazia sentido clinicamente. Usa isso que vai dar certo. Então, procure, dentro desse conhecimento profissional, ter a literatura, buscar esses professores para que sejam seus mentores, e constantemente fazendo cursos, se atualizando. Coisas relacionadas à tecnologia. Procure várias coisas relacionadas também ao conhecimento profissional, ou ao aspecto envolvendo gestão, ao aspecto envolvendo finanças. Ou seja, você está evoluindo profissionalmente. Então não fique estagnado. Continue, continue. Então, o primeiro ponto que eu queria concluir aqui com vocês é que dentro do conhecimento profissional constante, é o que eu falei, até hoje eu continuo.